Aqui eu queria fazer um comentário que faz tempo que eu estou com esse comentário aqui na cabeça, né? Que deriva de colocações que as pessoas fazem, né? E que são... você ouve aquelas colocações e você fala, preciso ter a oportunidade de responder isso daí. Que é o seguinte, né? As pessoas falam o seguinte, que a população de São Paulo, do estado de São Paulo, maior estado do país, mais desenvolvido, ela é toda de direita. Né? Veja-se a quantidade de anos que o PSDB está no governo do estado de São Paulo. Bom, não só como cidadão paulistano e paulista, mas como um militante político que sempre militou no estado de São Paulo, junto à classe operária do estado de São Paulo, esses argumentos eles são argumentos irritantes, né? Porque nós sabemos que tanto a população como a classe operária de São Paulo são o epicentro de toda a luta política do país e sempre foram. Né? A maior parte da esquerda nacional nasceu aqui em São Paulo, teve as suas principais bases aqui em São Paulo. Né? A CUT foi criada aqui em São Paulo, o PT foi criado aqui em São Paulo. Os maiores movimentos de luta contra a ditadura militar que derrubaram a ditadura, eles tiveram como centro São Paulo, que foram movimentos estudantis de 77, 78, as greves do ABC de 78, 79 e 80, e depois, né, as greves de 1985 e vários movimentos. O Fora Collor, por exemplo, ele se iniciou aqui em São Paulo e acabou derrubando o governo Collor. Quer dizer, São Paulo é o centro da vida política nacional, principalmente do ponto de vista da luta popular e operária. Né? Vocês imaginem, nós estamos aqui numa cidade, né, gigantesca, que é São Paulo, de 12 milhões de habitantes, numa região metropolitana de mais de 20 milhões de habitantes. Né? Só a região metropolitana de São Paulo é cerca de 10% da população nacional. Né? O estado de São Paulo, se fosse um país, seria comparável à Argentina. Quer dizer, é um motor da luta política e da economia nacional. Essa campanha que é feita, de que isso daqui é o reduto da direita, que é uma campanha falsa, tá? Ela, inclusive, joga contra o desenvolvimento da luta política. E de onde vem isso daí? Por que o PSDB está há tanto tempo na direção do estado de São Paulo? Agora nós estamos vendo por quê. É que o PT, todo um setor do PT, não consegue, né, se separar do PSDB. Os primeiros governos do PSDB, quando o PT não havia chegado ao poder, né, muita gente nem se lembra disso daí, Mário Covas e outros, eles eram vistos com extrema simpatia pelos dirigentes do PT. Os dirigentes do PT olhavam para o PSDB como se o PSDB fosse uma espécie de partido de esquerda, fosse aquilo que eles dizem ser, um partido social-democrata, digamos assim. Quando isso daí era uma farsa evidente desde o primeiro momento. Né? Quando o PSDB é eleito para o governo do estado de São Paulo pela primeira vez, o que está acontecendo, né, é que o PSDB está assumindo o controle da situação política aqui diante da falência do PMDB, com os governos Quércia, Fleury e tudo mais, que foram governos com muitas denúncias de corrupção e muita repressão política. Né? Então o PSDB entrou para, como é que se diz? Fechar essa brecha, aparecendo como um partido ético, que a gente agora percebe que isso aí era uma farsa total, e como um partido mais democrático, que também dá para perceber que é uma farsa muito grande, porque o PSDB se transformou no centro aglutinador da extrema-direita em São Paulo. E, portanto, o PSDB sempre foi considerado pelo PT como um mal menor. Né? Sempre houve uma espécie de aliança tácita
entre PT e PSDB no estado de São Paulo. É daí que vem a força do PSDB. Não vamos dar a quem de direito, né, o crédito. Não é a população do estado de São Paulo que é culpada pela presença sistemática e longa do PSDB na cabeça do governo. A população sempre se opôs a esses governos do PSDB. Qualquer pessoa que conhece a luta dos professores de São Paulo, por exemplo, né, que travaram lutas enormes contra todos os governos estaduais, sabe disso. Né? O problema é que em São Paulo nunca houve uma verdadeira alternativa oposicionista ao PSDB que fosse criada pela oposição eleitoral mais poderosa do país, que era o PT. Isso é preciso entender, porque senão fica uma confusão extraordinária que é assim, São Paulo é um estado coxinha, o que é uma coisa absurda. São Paulo é o maior estado industrial do país. Né? É preciso entender as circunstâncias políticas. Uma vez que o PSDB se apoderou da máquina estatal, né? Isso daí é um processo que vai se formando desde o fim da ditadura militar, com a vitória do Franco Montoro, que era do PMDB e depois passou para o PSDB, em 1983. O PSDB, né, como se ele fosse assim uma tênia, ele vai tomando conta de toda a estrutura política do Estado de São Paulo, do judiciário, porque a influência do governo influi na estruturação de todos os poderes políticos, o judiciário, o legislativo, as pequenas cidades, etc. e tal. Formou-se uma rede, um grande aparato político, clientelista, corrupto, que controla o Estado de São Paulo. Né? Nós já assinalamos várias vezes aqui que essas vitórias do PSDB no governo são vitórias fictícias. Ninguém pode, em sã consciência, falar que o PSDB realmente tem toda essa votação, porque, né, ninguém controla essas eleições. Nem o PT, que é um partido grande, controla as eleições. E se você não controla as eleições, a única garantia que você tem de que as eleições serão limpas é que o seu adversário vai ser limpo. O que acreditar nisso daí é pior do que um adulto acreditar em Papai Noel e no Coelhinho da Páscoa. Né? Se o adulto chegar aqui e falar assim, não, eu acredito no Papai Noel, você fala, tá bem. É uma excentricidade. Agora o outro falar, eu acredito que a eleição controlada pelo PSDB vai ser limpa, aí já não tem desculpa. Né? Não tem desculpa nenhuma. Os juízes eleitorais, todo o aparato institucional por detrás das eleições é controlado pelo PSDB. São Paulo, na verdade, né, é um estado que é controlado por uma ditadura do PSDB há muitos anos. Isso daí precisa acabar. Agora nós estamos aqui com digamos assim, uma das piores faces, né, do partido, que é o seu Dória, né? O Dória, ele é uma espécie de versão piorada do governo Quércia e Fleury. Mas é basicamente a mesma coisa. Nós já vimos esse filme, né? E o governo do Estado de São Paulo, na realidade, é uma alternância entre os Quércias e os Francos Montoros. Então aparece um com o rosto mais democrático, outro com a cara mais dura. O Dória é o Quércia. Tá? Essa que é a realidade. Também isso aí vem se desenvolvendo nesse sentido já há algum tempo, porque o Alckmin já é um governo também bastante direitista, bastante repressivo. Foi, né? Um governo bastante repressivo. Então é bem importante entender esse processo do PSDB em São Paulo para que nós não tenhamos uma compreensão completamente deformada do que acontece no estado de São Paulo. A maior parte da população não apoia o PSDB, assim como não apoia o Bolsonaro também. O que acontece aqui
é que aqui nós temos uma intensa luta de classes, ela é mais intensa em São Paulo do que em qualquer outro estado do país, e aqui é a sede do setor mais importante da burguesia brasileira e estrangeira. Tá? A gente vê que uma das organizações, se não a organização mais importante na derrubada do governo Dilma Rousseff, foi a Fiesp. Não é por acaso isso. Agora, para fazer frente à organização empresarial que tem aqui, é preciso, né, uma organização séria dos trabalhadores e do povo e uma orientação política séria, senão você não consegue fazer frente. E é isso que acontece no estado de São Paulo. Não há uma organização séria e não há uma política séria de oposição ao PSDB. Esse é o problema, né? O problema-chave.